O Homem do Céu, capítulo 23, Deixando a Cortina de Bambu. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Na manhã seguinte à fuga, pedi aos meus amigos que entrassem em contato com o líder da igreja doméstica de Xinghu. Deveriam contar a ele que eu havia escapado e que iria visitá-lo à noite. Na mesma manhã, por volta das 11 horas, Deling recebeu uma visita do Senhor. Ela fora solta 2 semanas antes e estava escondida na casa de crentes. Na visão, o Senhor lhe mostrou que eu havia sido solto. Estava sentado na frente dela e sorria, cheio de alegria e contentamento. Pedi a ela que chamasse todos os presbíteros e co-obreiros da igreja para uma reunião. Ela apontou o dedo para mim e falou: "Nem pense nisso. Você não tem medo? Não tem medo de morrer?" Eu sorri para ela e não falei nada. Em resposta à visão, Deling pegou um ônibus para Xinghu. O primeiro lugar em que parou foi a casa do líder que eu pretendia visitar à noite. Assim que minha esposa entrou, o casal idoso lhe perguntou: "Você já sabe que o servo de Deus, o irmão Yun, fugiu da prisão?" Deling pediu, gaguejando: "Vocês podem repetir? É verdade? Ele fugiu mesmo?" Minha esposa desabou em uma cadeira e contou a visão que o Senhor havia lhe dado naquela manhã. O irmão riu e exclamou: "Ahá! Isso prova que a comunicação do Senhor é muito mais rápida do que telefones e computadores." Naquela noite, cheguei à casa dos irmãos e fiquei maravilhado de ver o rosto amado da minha esposa e de encontrar vários companheiros reunidos para me ver. Na manhã antes de Deus me tirar da prisão, Ele havia me mostrado em uma visão que minha esposa estava livre. Ela recebera uma visão contando que eu estava livre e, nesse momento, pela mão poderosa do Senhor, estávamos juntos. Abraçamo-nos e cantamos o Salmo 126, versos de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: "Grandes coisas o Senhor tem feito por eles." Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Eu estava livre, mas desejava voltar à cadeia para visitar meus companheiros e compartilhar com eles o que Deus havia feito. É difícil explicar como são fortes os vínculos entre os cristãos presos. Sentia falta deles e estava preocupado com o seu bem-estar. Sobre essa fuga de Yun, conta Deling, a sua esposa: "Depois que fui solta, fiquei escondida na casa de 2 irmãs. Um dia, elas saíram e o Senhor me deu uma visão. Vi que um estava livre, preparando-se para ir a uma reunião. Perguntei a ele: 'Como você fugiu? Por que está tão ocupado?' Ele respondeu: 'O Senhor me ajudou a sair. Agora tenho de ir pregar o Evangelho.' Quando as 2 irmãs voltaram, contei a elas que Deus havia me mostrado que Yun não estava mais na cadeia. Como os irmãos tinham certeza de que seria executado ou condenado à prisão perpétua, as 2 não acreditaram em mim. Falaram: 'Puxa, você deve estar sentindo muita falta dele.' E acrescentaram: 'Sentimos muito por você estar sofrendo tanto com a prisão do seu marido.' Pensaram que eu estava louca. Uma riu de mim e a outra ficou preocupada. Olhou bem meus olhos para ver se eu não estava perdendo o controle. Ignorei as 2 e peguei um ônibus para Xinghu. Poucas horas depois me contaram que Yun estava livre. Tudo o que aconteceu na fuga do meu marido e a forma como Deus me contou na visão aumentaram minha compreensão da grandeza de Deus. Pela primeira vez vi com toda a clareza que nada, absolutamente nada, é impossível para Ele. Sobre a sua fuga da prisão, Yun prossegue narrando: "Os líderes da igreja em Xinghu queriam que partíssemos para o mais longe possível, pois acreditavam ser muito perigoso ficarmos na cidade. A polícia continuava me procurando por toda parte. Minha fuga foi uma grande humilhação para o governo e principalmente para as autoridades penitenciárias.
Mais tarde me contaram que o Departamento de Segurança Pública chegou a mandar mulheres fingindo ser crentes às reuniões das igrejas domésticas. Elas diziam: somos amigas do irmão Yun e ouvimos dizer que Deus o ajudou a fugir. Alguém sabe como ele está? Com isso, tentaram obter informações sobre o meu paradeiro. Como Deling também foi presa, nossos amigos mandaram nossos filhos para outra província, onde ficaram sob os cuidados de um casal cristão. Quando fomos soltos, providenciaram uma forma de reunir nossa família. Uma tarde, quando já estávamos juntos, fazia um calor sufocante. Eu e minha família fomos nos encontrar com alguns líderes de igrejas domésticas. Minha filhinha Eileen entrou no quarto correndo, em prantos e gritando: mamãe, a polícia está chegando. Papai, precisamos fugir agora mesmo. Corremos para o telhado da casa e estávamos prestes a pular, quando nos disseram que os policiais haviam seguido em outra direção e não estavam atrás de nós. Ficamos aliviados, mas esses fatos nos levou a pensar na pressão constante em que vivíamos. Nessa época, Deling começou a compartilhar comigo que vinha pedindo a Deus que ele abrisse uma porta para podermos ter uma vida familiar mais tranquila. Ela estava profundamente preocupada com o impacto de tanta tensão sobre nossos filhos. Eu andava meio adoentado. Sentia muita dor no peito e não conseguia respirar direito. Então fui a uma clínica e tirei uma radiografia. O médico me informou, em tom muito sério: você está com tuberculose ou tem um tumor. Falou que seria bom me internar imediatamente. Minha esposa também me alertou. Isso mostra que Deus quer que você descanse. Sou teimoso e a princípio recusei-me a ir para o hospital. Queria continuar nas reuniões com os cristãos, mas os líderes da igreja da minha vila me visitaram e disseram: você tem de parar de trabalhar e esperar um pouco em Deus. As autoridades o procuram por toda parte. Você não pode, em hipótese nenhuma, voltar para sua casa, para não se colocar em risco nem levar perigo aos outros crentes. Pela primeira vez desde que comecei a pregar o evangelho em Renan, com apenas 16 anos, todas as portas se fecharam. Minha fuga era conhecida em toda parte e as autoridades se esforçavam ao máximo para me capturar. Os líderes da igreja sabiam que, se me convidassem para pregar e o DSP invadisse a reunião, todos seriam punidos com severidade. Simplesmente era arriscado demais, então me aconselharam a me afastar do ministério. O tempo em que estive enfermo foi um período de grandes lutas para mim. A verdade é que não queria ficar só descansando em Deus, sentia vontade de descansar na obra dele. Voltei a perceber que eu era um obreiro que trabalhava sem a verdadeira paz do Senhor. Amava fazer coisas para ele, a tal ponto que a ação havia se tornado minha fonte de segurança e alegria. Deus queria remover esse ídolo da minha vida. A doença também me fez passar mais tempo com minha esposa e meus filhos. Orávamos juntos e esperávamos que o Senhor nos mostrasse que caminho deveríamos seguir. Certa manhã, eu estava orando e senti a presença arrebatadora de Deus. Ele falou como um amigo: vou mandá-lo para outro lugar. Você não vai entender nenhuma palavra do que eles falam. Haverá muitos rostos desconhecidos, mas você tem de obedecer à minha ordem. Vá e desperte essas pessoas. Compartilhei isso com minha esposa e meus filhos, mas eles ficaram sem saber o que dizer. Guardei a promessa em meu coração. Em outra ocasião, eu estava meditando na vida e no ministério do apóstolo Paulo. O Senhor falou comigo: apressa-te e sai logo, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Atos 22:18. E prosseguiu: você deve se apressar. Parta da China, não demore. Seu testemunho por mim na China está completo. As pessoas não aceitarão seu ministério porque estão com muito medo. No dia seguinte, recebi um telefonema de um amigo muito querido. Ele, sem saber o que Deus havia me dito, confirmou a orientação que eu havia recebido. Irmão Yun, Deus me mostrou que está preparando um novo ministério para você, cumprindo o que ele o chamou para fazer. Quando você ainda era bem jovem, vá para o oeste e para o sul, pregar o evangelho. Depois desse telefonema, entendi que Deus estava mudando drasticamente o rumo da minha vida. Compartilhei tudo com minha esposa. Ela concordava
do fundo do coração que Deus queria que eu saísse da China e fosse para o oeste e para o sul. Havia um problema enorme. Eu não tinha passaporte e nunca havia saído da China. Era um criminoso foragido e não podia entrar com o requerimento para tirar o passaporte. Se fizesse isso, seria preso no mesmo instante. Oramos e entregamos o problema a Deus. Pouco tempo depois, participei de uma reunião com alguns irmãos. Compartilhei o chamado de Deus para mim e um empresário sentiu que o Senhor o estava mandando me dar o passaporte dele. Falou: Irmão Yun, tome meu passaporte, use-o como Deus mandar. Não se preocupe comigo, se depois enfrentar problemas por causa disso, aceitarei. Olhamos o documento e logo reparamos em outro problema. Ele era totalmente diferente de mim. Era careca e usava óculos. Eu tinha cabelo espetado, enfim, era diferente. Além disso, ele era bem mais velho que eu. Eu creio que o Senhor me mandara pregar o Evangelho às nações do mundo. Então compramos uma passagem de Pequim para Frankfurt, pela Air China, para o dia 28 de setembro de 1997. Passei a véspera da minha partida ensinando em um seminário que havia ajudado a fundar nas proximidades de Pequim. Compartilhei com os alunos que Deus me mandara levar o Evangelho às nações e eles foram profundamente tocados. Oraram fervorosamente por mim com muitas lágrimas. Pedi que continuassem a orar sem cessar até as 12 horas do dia seguinte, horário do voo. Os rapazes e as moças passaram a noite em claro, clamando a Deus e pedindo a Ele para me proteger e me dar vitória. Até hoje, relembro com frequência o profundo amor dos estudantes por Deus e por mim. Hoje serve a Deus na China, em regiões remotas como o Tibete e a Mongólia interior. Fiquei muito nervoso na noite anterior à viagem. Nunca havia entrado em um avião grande. Sabia que, se me pegassem e descobrissem que eu havia fugido da cadeia, seria preso, acusado dos crimes mais graves e, com certeza, se Deus não interferisse, condenado à morte. Eu queria ter certeza de que estava agindo segundo a vontade do Senhor e que tínhamos o selo da aprovação dele. Se uma única pessoa tivesse demonstrado qualquer reserva diante de minha decisão, eu provavelmente teria cancelado tudo. Mas os co-obreiros e os alunos só expressaram estímulo e confirmação. Eu e 3 companheiros passamos a noite implorando a proteção do Senhor. De manhã eu estava exausto da luta noturna, como Jacó depois de enfrentar a Deus. Fiquei imaginando o que poderia acontecer e o que deveria dizer se os oficiais me interrogassem no aeroporto. Além disso, tinha outro motivo de preocupação. Faltavam poucos dias para o Dia Nacional, 1º de outubro. Então, a preocupação com a segurança em Pequim era maior do que o normal. A oração era intensa enquanto amanhecia e um dos companheiros me disse: Servo de Deus, não se apavore. Recebi uma palavra do Senhor para você. A mensagem estava em Gênesis 27:20. Aí Isaac perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O seu Deus, o Eterno, me ajudou. Este versículo me animou tremendamente, pois resumia o que havia acontecido comigo. Em resposta à oração de tanta gente, Deus havia me ajudado com rapidez. Um dia eu me encontrava na prisão, com as pernas quebradas e sem esperança para o futuro. Poucos meses depois, estava me preparando para sair da China pela primeira vez, embora fosse um criminoso procurado, sem passaporte nem documento de identidade. Respondi citando o apóstolo Paulo: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Atos 27:25. Antes de amanhecer, o Senhor me avisou com firmeza: Quando você estiver na alfândega do aeroporto, só fale se eu mandar. E junto com isso recebi um versículo: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, verso 19. Do lado de fora do aeroporto de Pequim, chamei Deling e as crianças e pedi que orassem por mim. Minha esposa estava muito calma, pois sentia paz completa na orientação de Deus para eu sair da China. Eu não conhecia os procedimentos de embarque, por isso um irmão me ajudou a preencher os formulários, a fazer o check-in e a pagar a taxa de embarque. Depois fui para a alfândega, lembrando-me do que o Senhor havia me dito.
Quando você estiver na alfândega do aeroporto, só fale se eu mandar. Esperei na fila para a conferência dos documentos. Finalmente chegou minha vez. Entreguei o passaporte e o cartão de embarque. O funcionário olhou para a fotografia e depois para mim. Começou a rir. Ah, não é você nesta foto. Não parece nada com você. Mostrou o passaporte para os funcionários dos outros guichês. Todos riram em deboche. Talvez seja difícil de acreditar, mas eu estava totalmente calmo. Passara a noite nervoso, mas o Senhor deixara claro que eu deveria partir da China. Tinha plena certeza de que me achava dentro da vontade dele. Uma paz sobrenatural inundou meu coração. O oficial foi a um escritório que ficava ao lado, voltou e afirmou: "Não é você nesta foto." Estava determinado a descobrir quem eu era. Olhei fixamente para os olhos dele. Vários minutos depois, os passageiros na fila atrás de mim começaram a ficar impacientes e a reclamar da demora. Ele percebeu que a situação estava ficando tensa e me mandou ficar de lado enquanto continuava atendendo os passageiros da fila. Quando acabou, ele me disse: "Está evidente que este passaporte não é seu, mas mesmo que eu autorize sua saída, você nunca vai receber permissão para entrar na Alemanha. Vou mandar você de volta no primeiro voo." É incrível, mas ele carimbou o passaporte e falou: "Vá." Nenhum argumento humano levaria o funcionário a fazer isso. Eu só posso dizer que Deus estava no controle e forçou o homem a cumprir a vontade divina. Em seguida, avancei para a máquina de raio-x. Coloquei minha maleta na esteira e reparei que um oficial falava no rádio e olhava fixamente para mim. Avancei e peguei a maleta e o homem não falou nada. Mais uma vez, pela mão de Deus, recebi autorização para passar. Na sala de espera, telefonei para um irmão a fim de dizer que havia conseguido. Embarquei poucos minutos depois. Fecharam a porta e o avião da Air China afastou-se do portão de embarque. Logo decolei. Uma torrente de alegria e gratidão jorrou em meu interior. Assim que as rodas do avião deixaram a pista, comecei a cantar em voz alta, sem conseguir me conter. Senhor, tu me escolheste entre muitos, colocaste tuas asas de amor sobre mim. Tua graça salvou muitas almas perdidas e nos ensinou a viver em tua paz. Por isso te louvarei para sempre. Os passageiros da frente se viraram e me encararam sem saber como haviam deixado um homem tão doido embarcar no avião. Saí da China pela primeira vez em minha vida para dar glória ao Rei dos Reis perante muitos povos e nações. O voo foi longo. Deu tempo para relembrar minha vida e agradecer a Deus por sua graça infinita. Sei que sou a menor porção do corpo de Cristo na China. Não sou nada. Tenho certeza de que não foi por causa de nenhuma habilidade ou capacidade especial em mim que Deus me escolheu como seu embaixador às nações. Tudo se deve unicamente à graça misteriosa dele, a qual não mereço. Cerca de 10 horas mais tarde, o avião pousou em Frankfurt, na Alemanha, e eu me dirigi ao balcão da imigração. Entrei na fila e por fim chegou minha vez. O funcionário alemão olhou o meu passaporte, levantou as sobrancelhas imediatamente e um ar sério tomou conta do seu rosto. Falou alguma coisa que não entendi, de modo que me limitei a olhar para ele e sorri. Ele fez sinal para eu ficar de lado. Mas 3 funcionários examinaram meu documento. Viram que não era meu. Balançaram a cabeça e disseram com ameaça na voz: "No, no." Aí um versículo surgiu em minha mente. O justo é intrépido como leão. Provérbios 28, verso 1. Encarei o chefe deles com um olhar de reprovação devido ao fogo de Deus em meu coração. Ele olhou para mim, carimbou o passaporte e o devolveu para mim. Em seguida, fez um sinal para eu passar. Tudo aconteceu apenas pela graça de Deus. Eu estava na Alemanha. Entrei no carro que me levaria à casa de um pastor e o Espírito Santo falou com poder ao meu coração. Assim como tirei você da prisão e também da China, vou trazer 100.000 filhos meus da China para testemunhar de mim por toda a Ásia. 2 dias depois, telefonei para Deling e meus filhos na China e contei que o Senhor me levara em segurança para a Alemanha. A primeira pergunta da minha esposa foi: "Quando você vai voltar?"
Disse a ela que me sentia como o bebê Jesus quando José e Maria o levaram para o Egito. Fizemos um trato solene diante do Senhor. Se em 2 anos parecesse que eu não voltaria à China, então lhe pediríamos que fizesse o milagre de tirar também minha família do país para ficarmos juntos. 15 dias depois da minha chegada, um amigo cristão me levou a um centro de refugiados em Hamburgo. Os oficiais de lá ficaram muito intrigados com minha história e me transferiram para outro centro de refugiados no leste do país. Eu não tinha documento e não podia provar quem eu era. Oficiais do governo levaram ao centro um tradutor chinês e fizeram muitas perguntas sobre meu passado, sobre as vezes que eu tinha sido preso e como havia fugido. Respondi a tudo com a verdade, mas eles não acreditaram e me trataram com brutalidade. O tradutor chegou a me mandar parar com mentiras fantásticas, porque estava atrapalhando a concessão do meu pedido. Afirmou que a Alemanha nunca havia concedido o status de refugiado por prazo maior do que 2 anos a nenhum chinês. A essa altura, cristãos alemães já sabiam que eu estava no país deles. Alguns desses irmãos amados haviam ministrado conosco na China antes. Levaram ao centro de refugiado cópias de artigos de jornal com meu nome, publicados depois da minha detenção em março. Mostraram ainda fotografias deles comigo na China para provar que me conheciam antes que eu chegasse à Alemanha. Assinaram declarações e me apoiaram em tudo o que foi possível. Aparentemente, os oficiais pediram à embaixada da Alemanha em Pequim para investigar também minhas afirmações. Logo descobriram quem eu era. No centro de detenção fiz um exame médico completo e eles encontraram as cicatrizes das torturas. Fui informado de que tinha tuberculose ou câncer no pulmão e que precisava ser internado. Fazia mais de 10 anos que eu sofria com problemas pulmonares, desde que os guardas pisotearam meu peito na prisão. As instalações do centro de detenção eram simples, mas muito melhores do que a prisão chinesa. Podíamos sair durante o dia, embora não pudéssemos nos afastar mais do que 50 quilômetros. Passei 69 dias no hospital e mais 3 meses no centro de detenção, enquanto meu pedido para ser aceito como refugiado na Alemanha era analisado. Deling, a esposa de Yun, conta. Depois que Yun saiu milagrosamente da cadeia, parecia que todo o país estava atrás dele. Havia muita tensão. Os líderes da igreja disseram que era melhor ele não treinar obreiros nem dirigir reuniões, porque o risco que os crentes corriam com isso era muito grande. O DSP estava sempre seguindo as pegadas dele, e todos que tinham qualquer contato com ele se expunham a sério perigo. Ficamos escondidos na cidade de Wuhan, em Hubei, durante 1 mês, mas a família que nos abrigava sentia tanto medo que não conseguia dormir. Nós nos transferimos para a província de Shandong, mas logo descobrimos que esses anfitriões também não conseguiam dormir, preocupados com sua segurança e as consequências que enfrentariam se um fosse preso na casa deles. Clamamos a Deus: Senhor, como vamos servi-lo? Em todo lugar que chegamos, as pessoas ficam preocupadas, nem conseguem dormir. Parecia que Deus estava nos dizendo para Yun sair da China e ir para o Ocidente. Oramos por isso durante mais de 1 mês para descobrir se era mesmo a vontade do Senhor. Por fim recebemos a confirmação. Colocamos um pouco de lã diante do Senhor. Pai, se é tua vontade que Yun deixe a China, pedimos que o ajude a partir sem nenhum problema. Em Pequim, Yun embarcou por milagre em um avião e partiu da China. Todos sabíamos que tinha sido apenas pela vontade de Deus. Sobre a sua fuga da prisão e saída da China, conta Yun. Mais de 2 anos depois, em uma reunião na Finlândia, testemunhei sobre minha fuga da cadeia e contei como o Senhor me tirara da China. Quando a reunião acabou, um empresário cristão aproximou-se para relatar ao meu tradutor um fato notável que me fez entender como Deus tinha sido misericordioso no dia em que parti de Pequim. O irmão finlandês contou: trabalho em uma companhia de segurança em telecomunicações. Há alguns anos ganhamos a concorrência para instalar um equipamento de última geração para reconhecimento de voz em vários pontos da fronteira chinesa. Um deles foi o aeroporto de Pequim. Os programas, prosseguiu,
Usam microfones escondidos e permitem que os funcionários comparem rapidamente a voz de passageiros suspeitos com as vozes armazenadas em um banco de dados que contém o padrão de voz dos criminosos procurados. Pode ter certeza de que sua voz está na memória do computador, porque há muitas gravações de seus sermões. Se você tivesse falado alguma coisa naquele dia no aeroporto de Pequim, teria sido preso na hora. Agradeci a Deus sua sabedoria e misericórdia, pois ele havia me dito: quando você estiver na alfândega do aeroporto, só fale se eu mandar. Como ele não me mandou dizer nada, fiquei calado. Sempre vale a pena obedecer a Deus. Sobre o irmão Chu, o seu companheiro de prisão, narra o irmão Yun. Meu querido irmão Chu me havia dito para fugir da prisão em 1997, mas ele continuava atrás das grades e eu no ocidente. Deus realizou um grande milagre na vida dele. Muitos acreditavam que ele seria condenado à morte e poucos meses depois que fomos presos, jornais de todo o mundo chegaram a dar notícia de que ele seria executado. Mas isso não era verdade. Durante o julgamento, o irmão Chu se recusou a se defender e a responder às acusações, pois alegou que tudo não passava de um ato falso que visava conferir legitimidade a um veredito pré-determinado. Foi condenado a 10 anos de cadeia. Por algum motivo desconhecido, mais tarde reduziram a sentença para 3 anos e ele acabou solto em maio de 2000. Sabemos que isso foi mais um grande milagre e uma bênção maravilhosa de Deus. Nos 3 anos em que ficou preso, o irmão Chu sofreu muita tortura e aflição. Os oficiais algemaram cada pulso dele a um dos lados de um portão. Abriu o portão e ele era esticado até sair do chão, em formato de cruz. Os órgãos internos dele eram esticados e isso lhe causava grande agonia. Então os torturadores fechavam o portão, davam-lhe alguns instantes de alívio e recomeçavam tudo de novo. Repetiram o processo inúmeras vezes e meu amado irmão comentou mais tarde: tive uma ideia do que Jesus sentiu na cruz. Em maio de 2000 eu estava pregando nos Estados Unidos. Sabia que naquele dia o irmão Chu seria solto e quis fazer uma surpresa para ele. A segurança na prisão ficou tão severa depois da minha fuga que ele nem sabia o que havia acontecido comigo. Passou 3 anos sem saber se eu tinha sido morto, capturado ou se continuava livre. Minutos depois que ele saiu da prisão, telefonei para o celular do co-obreiro do irmão Chu. Quando ouvi a voz profunda e harmoniosa do meu amigo, exclamei empolgado: querido irmão Chu, aqui é seu velho companheiro de cela, irmão Yun. Estou telefonando dos Estados Unidos. Deus me tirou da China com sua mão poderosa. Com a alegria vibrando na voz, ele gritou: aleluia! Deus o enviou para fora da China a fim de as igrejas ocidentais e as chinesas trabalharem juntas pelo Evangelho. Você será testemunha da obra poderosa do Senhor na China. Gritamos e conversamos entusiasmados, tentando colocar em dia, em poucos minutos, o assunto de 3 anos. Nos primeiros anos eu considerava o irmão Chu meu pai na fé. Olhava para ele como um grande líder da igreja chinesa. Ainda o vejo assim, claro, mas nos últimos anos passei a ver nele um irmão na fé muito amado. Fora a minha família, ele é o meu amigo mais querido e meu companheiro mais próximo na obra do Evangelho.